querendo, Senhor, usar a vontade deles, mas te pedimos que prevaleça a tua, na tua casa, Senhor, e que vidas seja transformada através da palavra do pastor Elias, usando o teu santo nome. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Marildo, glória. Amados, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Capítulo 8, a partir do verso 1, uma leitura de 10 versículos, diz assim a palavra do Senhor: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecesse, nem seus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros, de águas de fonte e de abismo, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveira, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiverem comido e forem fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Queridos, a leitura é até aí. O que é que nós podemos meditar nesse texto, não é? Deus, Ele fez uma promessa que colocaria o povo de Israel numa terra de fartura. E Ele diz numa terra que manava leite e mel. Uma terra farta em todos os aspectos. Mas tudo para com Deus existe propósitos. A palavra do Senhor vai dizer que Davi foi ungido rei, mas só sentou na cadeira, no trono, 10 anos depois. José teve sonhos, mas só chegou a ser governador no Egito 10 anos depois. O povo de Israel, ele tinha a promessa de Deus, que Deus os colocaria numa terra farta, terra que mana leite e mel, manava.
Mas isso só aconteceu 40 anos depois. Então, na nossa vida, aí a gente traz isso para nossas vidas hoje. Deus tem feito promessas e nós queremos, por muitas das vezes, que as promessas venham a se cumprir de uma hora para outra. Não, Deus me prometeu, agora Ele tem que fazer. Deus disse, usando uma profeta, que Ele ia me usar, ia me levar a vários lugares. Aí quando isso não acontece de forma imediata, aí a pessoa pensa que Deus não está no negócio. E ele começa a ter as mesmas atitudes que o povo de Israel teve. O texto também diz que quando Israel caminhava, né, Deus no comando, porque Moisés disse, olha, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Apenas 3 dias, o povo já estava se queixando, murmurando e querendo voltar a ser escravo novamente. Não é diferente de nós. Palavra do Senhor, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, vai dizer que hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. E somos também na rebeldia, na desobediência, na falta de fé, no querer de imediato e tantas outras coisas mais. Nós estamos vivendo um tempo que, ontem o pastor pregava, e observo isso, é uma coisa séria. Eu coloco alguma coisa no micro-ondas e coloco 1 minuto. E 1 minuto para mim é uma eternidade, tem hora. E eu digo, dentro de 1 minuto, dá tempo para fazer isso, dá tempo para fazer aquilo, dá tempo. E quando eu chegar aquele que ele está pi, dentro de 1 minuto. Mas eu queria que aquele é 1 minuto. Mas parece que vai demorar mais. Né? Por quê? É a pressa, é a correria do nosso dia a dia. É vivendo aquelas coisas que é o imediatismo das nossas vidas. Tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser com urgência, e nós não respeitamos o tempo de Deus. Nós precisamos, queridos, entendermos que o nosso tempo não é o tempo de Deus, e que as promessas de Deus para nossas vidas, elas continuam de pé. Mas que nós temos que ter o quê? Paciência. Nos prepararmos para quando o Senhor quiser usar, estejamos pelo menos perto de estar pronto. Porque não vamos estar. Mas pelo menos temos que tentar melhorar a nossa capacidade, seja naquilo que Deus lhe chamou, naquilo que Deus lhe fez a promessa. Eu falo sempre aqui na igreja, quem tem a promessa de comprar, de ganhar ou de ter um carro zero, levanta a mão aí. Já tirou a habilitação? Já fez a garagem? Não, pastor, nem tirei a habilitação, nem fiz a garagem. Então não vai ter, filho. Deus não vai ser irresponsável de dar um carro a você sem você ter habilitação. Então eu tenho que me preparar. Não, Deus quer que eu seja um grande pregador da palavra dele. Procure ler a Bíblia, fazer um bom seminário, procure se aproximar de pessoas que lhe tragam melhor conhecimento, que você amanhã pode ser um grande pregador da palavra de Deus. Ou você está achando que Deus vai toda hora descer, como os crentes pensam que é, né? Tem uns crentes que pensam que as coisas com Deus eu recebo ali uma entidade, aí eu falo aquilo que Deus mandou, eu prego aquilo que Deus mandou, aí a entidade vai embora. Não, isso não é negócio de Deus. As coisas com Deus, ela tem que ter preparação. Observe que no texto lido,
Deus levou o povo de Israel, e Ele mesmo diz que era para testar o povo, para ver realmente se o povo estava com Ele ou não. E na nossa vida não é diferente, queridos. Nós estamos vivendo essa mesma situação de Israel, lá do passado. Quando Deus não faz da forma que queremos, ou que estávamos pensando, ou que estamos pensando, eu não vou mais à igreja. Deus não está naquele lugar. O pastor dali não está pregando mais a palavra como antes. Não. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Agora, se ela vai satisfazer o seu ego, é outra coisa. Agora, a palavra tem que ser mantida. Quem era Israel? Aí eu gosto de trazer isso. Quem era Israel? Escravo. 400 anos vivendo na escravidão. Irmãos, mesmo que demorasse, como demorou 40 anos, o povo ali sendo tratado por Deus no deserto, mas representava, sabe o quê? 10% do que eles viveram como escravo. Eles já estavam no lucro, sim ou não? Claro que sim, já estavam no lucro, mas eles já estavam se queixando, fazia tempo disso. Eles chegaram, e vocês sabem disso, a construírem um bezerro de ouro, e deixaram de adorar ao Deus que tirou ele da escravidão, e passaram agora a adorar aquele bezerro de ouro. Para você ter ideia, ô pastor, e hoje? É a mesma coisa. Agora, quando a gente fala que é a mesma coisa, naquele tempo, como hoje, não serve isso para todo mundo, não. Tem pessoas, como havia também naquele tempo, que não se curvavam aos ídolos daquela época, nem também adoraram aquele bezerro de ouro. Como dia de hoje, também tem pessoas que ainda continuam esperando em Deus, crendo na promessa, vivendo de oração, vivendo de busca constante a Deus, e sabendo que na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, as coisas irão acontecer. Foram 400 anos de escravidão. E o texto vai dizer, livro de Êxodo, que Deus escolheu Israel por amor a ele. Por amor a Israel. Deus escolheu o povo de Israel. Ele diz, não é porque vocês eram melhores, mais numerosos, mais perfeitos, é porque Deus amava aquele povo. Aí a gente traz para hoje, livro de João 3:16. O que é que diz o texto? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual a diferença do Israel de ontem para o Israel de hoje? Deus diz a sua palavra, livro de Êxodo, capítulo 3, se eu não estou enganado, eu vou procurar para falar a verdade, não falar errado, 3, 7 e 8, vai dizer assim, ó, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus astores ou opressores, reconheci as suas obras, as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferrezeu, do eveu e do jebuseu. Deus disse, olha, eu desci.
Aí eu digo, Deus não desceu, mas mandou seu filho para a gente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só. Ele desceu. Desceu como filho. E deu a sua vida pela minha vida e pela tua vida. O Israel de Deus ainda permanece. E Deus amando do mesmo jeito. E o povo em rebeldia do mesmo jeito. Tem mais. Deuteronômio 7, versículo 8, é que vai dizer que Deus amava o povo de Israel. João 3,16, eu já falei que Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele enviou Jesus, para que todos nós que viéssemos a crer nele, não viéssemos perecer, mas que tivéssemos a vida eterna. Da mesma forma que Deus fez uma promessa, louvado seja Deus, para que o povo de Israel habitasse numa terra que manava leite e mel, uma terra de fartura, de abundância, de sossego, de paz, porque Ele lançou fora todos os inimigos de Israel. Ele disse: eu vou colocar vocês no lugar onde vocês vão habitar, vão prosperar, vão crescer, não vai ter fadiga. Isso vai se cumprir, está lá em Josué 23. Moisés morreu, passou o tempo de Moisés, mas a promessa de Deus foi cumprida. Pode não ter se cumprido no tempo que Israel esperava que acontecesse. Quem sabe você que chegou aqui nesta noite, que tem uma promessa de Deus para a sua vida, e que não é coisa pouca, nem é coisa pequena, é coisa grande da parte de Deus, mas que você está angustiado, querendo de toda maneira, de todo jeito, apressar as coisas. Tem pessoas que não conseguem subir degrau por degrau, ele quer subir de 2, de 3. A nossa vida, queridos, hoje, louvado seja Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo já diz que Ele é santo, Ele é sublime, Ele é perfeito. Quer ver outra coisa bem interessante? Deus via o sofrimento de Israel. Será que o Deus que via o sofrimento de Israel não é o mesmo Deus que via o nosso sofrimento quando nós estávamos no mundo? Ou você quer dizer que quando você estava no mundo você não sofria? Ô pastor, eu como crente hoje eu sofro mais. Sofre não, filho. Não venha com graça não, que não sofre não. Eu bebia e o diabo esfregava a minha cara no asfalto, ficava arranhado, cromado. Era um sofrimento triste. Não era o arranhado que fazia eu sofrer, não. Era a vergonha dos filhos, da mulher em casa, dos amigos não, que era outros que o diabo também arranhava a cara deles. Mas eu tinha vergonha daqueles que verdadeiramente me amavam e eu não podia naquele momento corresponder a ele. Então eu vivia um sofrimento miserável. Você não? Louvado seja Deus. Mas comigo não era só isso que acontecia. Então, da mesma forma que Deus olhava e via o sofrimento de Israel, e Ele viu aquele povo massacrando, escravizando, maltratando de diversas formas o povo de Israel, e Ele se compadeceu da mesma forma. Ele se compadeceu também de mim, Ele se compadeceu também de você. Ah, pastor, eu nunca bebi na vida,
Pastor, eu nunca me prostituí na vida, mas eu sofria na mão do ex-marido. Eu sofria por conta disso ou por conta daquilo. Eu vivi maus momentos, mas o Senhor também me libertou. A misericórdia dele também me alcançou. O Senhor também pelejou, Ele viu o meu sofrimento. E Ele foi misericordioso para comigo. Da mesma forma que Deus lá atrás fez na vida do povo de Israel, Ele tem feito também nas nossas vidas. Quer ver outra coisa bem interessante? Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Eu quero ser breve, mas eu vou procurar aqui Efésios capítulo 2. E vou mostrar a você que da mesma forma que Israel estava escravizado lá no Egito, nós também éramos escravos do pecado. Efésios 2. Deixa eu ver se eu encontrei. Diz assim a palavra: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Esse texto é muito bom e esclarecedor no livro de Efésios. Paulo, quando escreve para o povo de Éfesos, e essa semana eu estava vendo, eu gosto muito de um canal que tem por nome de História. Até Júlia, ela chega para mim e diz assim: Painho, está passando o Egito, eu quero ver o Egito. Aí ela fica comigo, fica quietinha, e estava mostrando a cidade de Éfeso, mostrando a igreja fundada por João, as ruínas, claro, mostrando o lugar onde Maria, mãe de Jesus, foi sepultada. Isso é muito rico, e eu fico ali assim, parado, olhando, aí vou para a Bíblia, aí eu entro naquela história, é lindo aquilo ali, eu gosto muito daquilo. Mas está Paulo aqui dizendo, veja só, nós vivíamos uma vida também desordenada, agindo e fazendo tudo o que achávamos que era correto fazer. Vivíamos uma vida para satisfazer a nossa carne e os nossos prazeres. Sabe o que é bom disso? É que hoje, não todos, mas muito crente, julga aquele que está lá fora, onde ele, muitas vezes, foi pior do que eles. Tem crente que acha que a misericórdia e a bondade de Deus foi só para ele. Aqueles que estão lá fora ainda perdidos, eles não merecem nem precisam. E eles esquecem. Eu, por exemplo, eu fui bem pior do que muitos que tem aí fora. Da mesma forma que Deus olhou lá de cima, se compadeceu, enviou o seu filho, pela graça me alcançou, o Espírito Santo falou no meu coração, o Espírito Santo de Deus também falará aos corações que estão perdidos lá fora. Você vai encontrar pessoas que você olhava e dizia, esse aí não tem jeito. Você vai ver ele um dia pregando e você vai ficar assim, é fulano, meu Deus. Isso hoje acontece comigo. Eu fui pregar numa igreja agora há pouco, agora no mês de julho. E quando eu cheguei lá, eu disse, eu não sei se eu prego ou se eu choro. Porque o que tinha de amigos meus que se converteram,
E eu olhei assim, eu digo, Jesus, que coisa maravilhosa. Eu não sabia, eu estava feito menino. Eu abraçava um, abraçava o outro. E eu dizia, obrigado, Jesus. Lá do Mauriti. Não é longe, não. Lá no Mauriti. Mas eu vi pessoas amigas, mulheres, homens, cabelos brancos. Eu não tenho mais não, mas eles ainda têm. Mesmo assim, eles tiveram um encontro com Jesus. E hoje também são servos. Então Deus, irmãos, a misericórdia dele, o amor dele, não foi só para conosco. O amor dele é para com aquele povo que está lá fora. E a mesma oportunidade que um dia nos deram. Que alguém um dia orava pela nossa vida. Se eu estou aqui é porque alguém orou um dia por mim. Alguém um dia dizia, Deus, tenha de misericórdia daquela vida. Deus, salva aquele homem. Senhor, tira ele do pecado. Senhor, vai lá, visita, Deus. Não permita que ele pereça. Tem alguém pedindo por mim. Ore por aqueles que estão lá fora. Ore pelo caído. Ore por aquele que está nas drogas ou qualquer outro tipo de vício. Ore. E você vai ver Deus ouvir as suas orações, as suas preces. Volta para cá, para Deuteronômio. O texto lido vai dizer Deus que ele testou o povo de Israel de várias formas e maneiras, não deixando aquele povo ter fome, no mesmo tempo deixando aquele povo faminto, mas ele supria a necessidade daquele povo. O povo, quando pensou em ter fome, a fome começou a aparecer, e eles começaram a dizer, estamos com fome. O Senhor mandou maná do céu. E mostrou para aquele povo que ele tinha comida pronta, fresca, boa, comida que era dos anjos. Ele permitiu que a população de Israel comesse e saciasse a sua fome. Deus não vai deixar você sozinho. Deus não vai deixar você desamparado. Deus não vai permitir que sua vida seja só de sofrimento. Deus tem algo melhor para você. Agora você tem que parar de murmurar. Se tem uma coisa que entristece a Deus e desperta o seu furor, a sua ira, é a murmuração. Mais uma vez eu digo, não serve para todos, mas para muitos. O que tem de crente murmurador, que nada para ele está bom. Se ele compra uma roupa nova, estou com essa, mas não gostei não, eu queria aquela outra. Agradece a Deus, bencinha, porque não estás nu, E por aí vai. A murmuração é uma falta de fé, de confiança, é desacreditar a promessa de Deus para a sua vida. A murmuração não aproxima o homem de Deus, e sim afasta o homem de Deus. Escuta uma coisa bem interessante. Deus sabia que Israel era difícil de lidar. E ele chega a dizer que Israel, o povo de Israel, era um povo que era obstinado. Povo de Israel, Êxodo 33, 3, a parte B, vai dizer: porque eu, disse Deus, não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Olha o que Deus diz: eu não vou no meio de vocês,
porque eu sei que vocês são pessoas, são povo obstinado. O que é ser obstinado, pastor? São pessoas que não param para ouvir a voz de Deus e só faz o que querem. Pessoas obstinadas. Aí eu pergunto, no nosso meio tem esse povo? Eu já ouvi crente dizer a mim aqui assim, eu não obedeço a pastor não, eu só obedeço a Deus. A Bíblia diz, se você não obedece ao seu pastor que está com você todos os dias, como é que você vai obedecer a Deus que você nunca viu? Como é que vai obedecer? Como é que eu vou obedecer a alguém que eu nunca vi? Obedece não, irmão. Pessoal aqui, Brasil, todo dia se cria uma lei. Agora eu me pergunto, quantas se obedecem? Praticamente nada, irmão. O que tem de leis aí que ninguém nem sequer sabe que existe, porque ninguém obedece, ninguém cumpre, ninguém dá ouvido. Ninguém obedece. Como é que vai obedecer a Deus? Lucas 5:32. Eu disse que Deus sabia que Israel era um povo obstinado e difícil. Nós não somos diferentes. Ou somos? Jesus escolhe 12. Dos 12, quem prestava? Dos 12, quem prestava? Nenhum. Jesus, ele tinha 3 que era bem chegado: Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram chegados de Jesus. A filha de Jairo está para morrer. Os discípulos tudinho. Aí Jesus disse, não, eu só quero Pedro, Tiago e João. Jesus subiu ao monte para orar. Os discípulos foram todos com ele. Ele disse, eu só quero Pedro, Tiago e João. Foi assim ou não? Foi. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. A mãe de Tiago e de João vai por trás dos outros discípulos. Aí diz a Jesus, Jesus, não é nada demais não, aquelas mães que gostam de arrumadinho, não é nada demais não, Jesus, viu? O que eu vou lhe pedir, mas quando o Senhor for para o céu, o Senhor deixa um filho meu ficar de um lado e o outro ficar do outro? Olha ela querendo puxar o tapete dos outros, em favor dos seus filhos. Pedro, o cara cheio de goga que Jesus disse que ia ser preso, ele disse, não, eu vou no seu lugar, rapaz. Estava conversando, o senhor não fez nada para ser preso não, eu vou no seu lugar. Quando Jesus foi preso, ele disse, eu nunca vi esse cara, pode matar para lá, eu sei nem quem é ele. Não, a mulher disse, você andava com ele. Quem, eu? Não, você nunca andei com esse cara não, sei nem quem é ele. Imagina eu e você, que não vimos Jesus, que não andamos com Ele. Andamos com Ele pela fé, sim ou não? Você andou com Jesus lado a lado, como Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe e tantos outros andaram? Não, você não andou. Nós andamos pela fé. Nós cremos dessa forma. O próprio Jesus, ele fala desse jeito, ele diz assim, olha, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas que crerão. Nós não vimos, mas nós cremos. E Jesus disse que nós somos bem-aventurados por conta disso. Lucas 5:32 diz assim, eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Coisa linda. Da mesma forma que Deus conhecia o povo lá de Israel e sabia que era povo obstinado, povo pecador,
povo que não queria dar ouvido à sua palavra, ele também nesse momento, Lucas traz isso para a gente. O próprio Cristo disse: olha, não vim aqui buscar os perfeitos, os bonzinhos, aqueles que já estão prontos a ser levados, a ser arrebatados, levados para o céu. Eu vim buscar os pecadores. Eu vim buscar os pecadores que se arrependeram, e aqueles que virão se arrepender. É esse que o Senhor vai levar. Deus, Ele faz uma promessa tremenda ao povo de Israel, quando Ele diz que levará aquele povo e colocará numa terra que mana leite e mel. E nisso nós já falamos aqui. É a promessa maravilhosa para a época do povo de Israel. O cara que era escravo, o cara que era aprisionado, chicoteado, humilhado, apanhava, comia restos, sobras. Aí Deus diz assim: eu vou mudar a história da vida de vocês. Você já ouviu Deus falar com você dessa forma? Eu vou mudar a tua história. Volto a dizer, isso se passaram o quê? 40 anos. Mas Ele colocou ou não? Só não foi aqueles que se rebelaram contra Ele. Pastor, mas daqueles que saíram lá de Israel, daqueles que foram feitos a promessa, só entrou Josué e Caleb. Eu digo, deixa eu dizer uma coisa para você, é problema seu, se você entrar também pelos caminhos dos maldizentes, dos murmuradores, daqueles que não acreditam na promessa que Deus fez para a sua vida. Se não sai servir para você, vai servir para alguém da sua família, alguém da sua parentela, vai tomar posse da promessa de Deus, que Ele fez para você e você não quis. A promessa de Deus era para aquele povo que saiu de Israel, porque o texto também vai dizer que, se Deus levasse o povo, guiasse o povo por um lugar totalmente diferente, chegaria em apenas 8 dias. Mas por Ele conhecer o coração mau do povo, o coração pecador, Ele disse: não, eu ainda tenho que tratar com esse povo direitinho. Tipo, vou passar na peneira e vou ver o que é que sobra. Quando Ele peneirou, só sobrou Josué e Caleb. Pode dizer para mim assim, pastor, diga, repita comigo, pastor, tenha cuidado, porque nem Moisés entrou. Nem Moisés, irmão. O povo aperrearam tanta cabeça de Moisés, e ele bateu na rocha, e porque ele bateu na rocha, disse Deus que ele não entraria. Ele ia ver a terra prometida, a terra que manava leite e mel, ele contemplaria com seus olhos, mas ele não entraria nela. Serve para mim, filho. Se eu não tiver cuidado, até eu fico. Diga amém? Misericórdia. Misericórdia, irmão. Ai, Deus. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor diz assim: enviarei antes de ti um anjo, e lançarei fora todos os teus inimigos, para te dar uma terra que mana leite e mel. Olha a promessa de Deus. E hoje, qual é a promessa de Deus para nossas vidas, queridos? Qual é a terra prometida que Deus tem para a gente? Para o Israel de hoje, que fala lá em Gálatas 6,16, que nós somos esse Israel. Qual é a promessa de Deus? Sabe qual é a promessa de Deus? João 14 vai dizer isso: não se turbe o quê? Crê em mim, crê também no meu Pai.
Eu vou ler aqui com vocês para não perder. João 14, deixa, se eu encontrar eu leio. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, esteja vós também. Essa é a promessa. Quer ver a conclusão da promessa? Apocalipse 21. Deixa eu ver se eu encontro o livro de Apocalipse 21. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse 21. João, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ele diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa é a promessa de Deus para o Israel de hoje, para nossas vidas. Quer ver uma coisa bem interessante? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Presta atenção, a cidade que você vai morar é melhor do que a cidade, a terra que mandava leite e mel. É bem melhor. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berílio, o nono topázio, o décimo crisopraso, o duodécimo jacinto, o duodécimo ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro como vidro transparente. Agora olhe para o seu irmão com esse olhão bonito que você tem, esse sorriso lindo, e diga assim: é lá onde a gente vai se encontrar. Agora você tem que entender o seguinte: é a promessa de Deus para nossas vidas. Pastor, mas vai todo mundo? Vai quem quer ir. Crente, não precisa morrer, mas junta os pés. Porque só se junta os pés direitinho que não morre. Mas não precisa morrer não. Conserte a vida, conserte o altar, veja os caminhos que você tem andado. A promessa de Deus para nos levar para o céu, para estar junto com Ele, está de pé, irmãos. A promessa do carro, vai recebendo aí, da casa na praia, daquele sítio, daquela chácara, aquela casa com piscina, vai recebendo, via lá. Essas coisas se compara não. Se compara não. A cidade santa, a Jerusalém celestial. Você pode não ter o carro, não ter a casa da praia, não ter o sítio, a chácara, pode não fazer boas viagens, ir para Foz do Iguaçu. Eu tenho a maior vontade de ir para Foz do Iguaçu e levar minha sogra, mas não vou empurrar ela dentro não, pode ter certeza. Pode não acontecer, mas a Jerusalém celestial, ela vai acontecer sim. E eu, junto com vocês, estaremos lá. Amém?
Aí eu pergunto, tem alguma diferença do Israel de ontem para o Israel de hoje? Por que não tem diferença, pastor, do Israel de ontem para o Israel de hoje? Porque todos éramos e somos humanos, pessoas comuns. Não é robô. Tem ninguém aqui programado para fazer só aquilo ali, não. E todo ser humano, ele é falho, ele é complexo, ele é cheio de defeito, cheio de problema. Eu digo sempre o seguinte, deixa eu ver aqui, não, eu vou olhar para a Elaine ali, o esposo ali que está agarrado com ela. Quantas pessoas na sua casa? 4? Esposo, você e 2 filhos. Tem problema lá? Tem, né? E é 4 pessoas só. Na tua casa, Ivandro, é 3 pessoas, é isso? É. Na minha casa é 5, porque tem a sogra. Na tua casa é 3 pessoas. Tem problema? Tu dá muito problema para a irmã, né? Imagina dentro da igreja. Imagina agora, irmãos, não pense só nesse grupinho, essa poucas pessoas, pouquíssima, aqui dentro. Não, agora pense isso no geral. O povo de Deus no geral, sem separar estados, países, nacionalidades, não, junta tudo. Pense num monte de problema. É ou não? Qual a diferença? Nenhuma, irmãos. Deus é sabedor disso. Ele sabe. Ele sabe. Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe o quanto somos falhos, o quanto somos vulneráveis. Deixa eu dizer outra coisa para vocês, para ficar bem bonitinho. Você que tem aí 2 filhos, pode ter até mais. Sempre tem um que dá mais trabalho. É ou não? Ele deixa de ser filho porque ele dá trabalho? Deixa de ser filho? Imagina Deus. Será que Deus vai olhar para você, vai olhar para mim? E Ele ensina o sabedor que nós daríamos e estamos dando ainda trabalho, que ainda erramos, que ainda falhamos, que ainda pecamos, que ainda mentimos. Ah, pastor, não mentiu não, filho, vigia, já está mentindo agora. Ele vai deixar de ser pai, bondoso e amoroso para conosco? Não vai. Ele não vai. Ele não vai. Deus não vai deixar de lhe amar, porque você, muitas das vezes, faz as coisas erradas. Agora Ele dá a oportunidade de que você procure se consertar. Jesus não voltou ainda justamente por isso. Porque tem pessoas que Ele quer que esteja pertinho dele lá no céu, mas essa pessoa ainda precisa de conserto. Ainda precisa, no mínimo, confessar Cristo como Senhor e Salvador. E Ele disse: eu não posso voltar agora, porque ainda tem vidas lá embaixo que precisam da minha ajuda. Pessoas lá embaixo, Pai, que eu estou olhando, estou contemplando daqui, estou vendo a dificuldade dele, a dificuldade dela, estou vendo até os esforços, mas eles não conseguiram ainda se libertar, ainda estão escravizados do pecado. Mas Ele quer voltar, queridos, e Ele quer lhe levar para junto dele. Você que ainda não confessou Jesus, você que confessou, mas que está afastado dos caminhos, sai do seu lugar. O Senhor te chama. Ele não vai levar você para uma terra que mana leite e mel, mas Ele vai levar você para a nova cidade,
a cidade santa, a Nova Jerusalém. Tem alguém aqui nessa noite que vai ter essa coragem, essa ousadia de dizer: eu tenho que realmente voltar para a casa do Pai, eu tenho que confessar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso disso. Se tiver alguém aqui nesse momento, sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida, eu quero apresentar você a Deus. Não tem ninguém?